Já faz algum tempo que eu prometi pra mim mesma que eu gravaria um vídeo pra falar sobre esse tema. Já tem algum tempo. E hoje, finalmente, eu estou um pouco mais preparada pra tanto me posicionar aqui pra vocês, quanto pra tratar um pouco mais a respeito do tema superdotação. Então, tirar dúvidas, de repente, né, mais pacientes que possam aparecer pra mim, porque isso é muito comum comigo, inclusive eu acho que em algum outro momento eu já falei sobre isso, sempre que eu estou trabalhando algum tema na minha vida pessoal, acaba aparecendo outras pessoas, então também outros pacientes com demandas similares. Então por esse motivo eu quis gravar esse vídeo, porque também tem aparecido bastante. Então, minha relação com o tema da superdotação começou em 2017. Há exatos 8 anos, ou seja, exatos não sei, né? Foi lá em meados de 2017 e e hoje é dia 10 de abril de 2025, para todos os efeitos, né? A data desse vídeo. Então, o que acontece? Como foi que eu me descobri superdotada? Primeiro ponto, e eu também passei por uma avaliação, tá? Neuropsicopedagógica e psicológica. Mas a gente vai chegar nesse ponto. Antes de chegar nesse ponto, quero falar um pouquinho de mim. Esse vai ser um vídeo para falar um pouquinho de mim, né? Para falar mais da minha vida pessoal. E porque eu acho também que, enquanto psicóloga, a gente também precisa se colocar, se posicionar. E as pessoas na psicoterapia chegam por afinidade, por rapport, por conexão. E eu achei interessante gravar esse vídeo justamente para me abrir, né, para vocês, para rolar uma identificação aí com pessoas que eu posso melhor assistir e atender, né, para as demandas que vão aparecer. Pois bem, então, lá em 2017, eu procurei ajuda psicoterápica. Eu estava praticamente no meu último ano da faculdade de psicologia. Um parêntese que antes de ser psicóloga eu sou jornalista, então já tinha uma formação, né, na época, mas nessa época, em 2017, eu estava me formando em psicologia. E aí eu estava passando por alguns problemas ali, pessoais, né, emocionais, intensos, que me fizeram buscar ajuda, bem naquela fase, não tinha nada a ver com a faculdade em questão, mas eu decidi buscar ajuda para trabalhar aquele tema específico. Uma das questões que apareceram na terapia, e na época, quando a gente estuda, é estudante de psicologia, a gente estuda sobre as psicopatologias. E na época, eu lembro que eu estava estudando sobre isso também, até por conta de atendimentos clínicos que a gente já estava fazendo, e eu me identifiquei especificamente com um tipo de, digamos, transtorno. A gente sempre se identifica com a maioria da gente, e no fundo a gente tem um pouquinho de tudo, mas a gente pode ter traços, né? E aí quando a gente tá ali estudando, às vezes a gente se identifica. E tinha um específico que eu cismei que eu tinha, né? E que é pouco falado. E eu levei isso pra terapeuta em questão, mas não era a minha demanda principal, eram outras, e aí eu trouxe isso, eu levei isso pra ela. O que era o transtorno que eu achei na minha cabeça que era? Era o TPOC, transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, que é diferente do TOC, que tem a ver com uma personalidade mais rígida, que gosta de ordem, que gosta das coisas organizadinhas, etc, etc, e que se incomoda e chega até a ter uma certa irritação se algo sai do lugar. Enfim, e aí eu tinha até um critério, né, até as pessoas no trabalho brincavam comigo, né, não pode invadir o espaço do outro, tinha umas coisas assim. Mas no fim das contas, essa psicóloga em questão não fechou esse diagnóstico, mas me questionou, em cima de tudo que eu trouxe pra ela, me questionou, falando assim, enfim, em cima da minha história de vida, em cima das coisas que eu compartilhei. Você já fez teste de QI? Você já avaliou? Você já testou e tal? Então estuda sobre isso. Se você quiser, eu posso aplicar. Só que não era o meu foco na época. Eu mais sou focada. Se eu vou com o objetivo, é aquele e acabou, né? Então, só que ela abriu uma janelinha na minha cabeça. Que aí entra também uma das características, né? Que é o pensamento arborizado. Então, assim, o meu hiperfoco era trabalhar, vamos chamar assim, com a minha demanda. Então, eu não queria desviar desse ponto. Mas ela plantou uma semente na minha cabeça naquela época. Ela falou, então estuda sobre superdotação. Beleza, eu vou estudar. E aí eu criei, né, eu sou super organizada com essa questão também de conhecimento, então meu Google Drive tem, eu acho que mais de 10 anos, se bobear 20 até, acho que tem mais de 10 anos, um pouco mais de 10 anos, eu acho. E tem pasta de tudo lá, né? Então, e tem uma pasta específica que eu criei nessa época sobre esse tema. E eu comecei a pesquisar sobre superdotação na época,
Não me aprofundei tanto, mas baixei vários artigos, li, me identifiquei com bastante coisa, mas como não era o meu foco, como eu tinha uma demanda emocional específica muito grande, muito importante, eu falei, não vou abrir essa portinha agora, vou deixar ela aqui, mas já vi que faz sentido, depois eu pesquiso a respeito. Só que eu lembro que na época eu questionei, porque como eu não fui tão a fundo, eu falei, sei lá, não sou tão inteligente assim, né? Então não tem tanto a ver, mas me identifiquei com algumas coisas e deixei lá quietinho, né? Então começou lá. De tempos em tempos, eu revisitava isso, né? Eu ia pesquisar. Nunca foi tanto meu foco, mas ia pesquisar e etc. Até que, do ano retrasado pra cá, eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Não me lembro porquê. Me deu um start, vou pesquisar sobre isso e resolvi pesquisar. Então, e mais especificamente, do ano passado pra cá, eu tô mais hiper focada nesse tema e o que me levou a fazer uma avaliação. E aí, deu que eu tenho altas habilidades. Porém, é claro, né, como uma pessoa que tem altas habilidades, eu questionei e tô questionando o resultado e querendo uma outra opinião, outra opinião profissional, né, pra ter certeza se é isso mesmo. Mas independente, o que eu quero trazer aqui nesse vídeo é justamente os meus traços que eu identifico e que eu gostaria também que outras pessoas se identificassem pra gente falar um pouquinho mais sobre esse tema. Por quê? Porque a superdotação não é uma patologia, superdotação e altas habilidades é a mesma coisa. Inclusive, eu tenho uma playlist que eu decidi criar aqui, que eu já gravei um vídeo explicando sobre a superdotação. Então, quem quiser, assiste lá, porque lá tem as características e tudo mais. Aqui eu vim trazer um pouquinho do meu processo e que eu prometi em um desses vídeos que eu traria, né? Então, o ponto importante que eu gostaria de trazer aqui é que, embora a superdotação não seja uma patologia, ela é uma neurodivergência e é um cérebro que funciona diferente. E se você descobre isso tardiamente, você também pode ter prejuízos, alguns prejuízos, por N motivos. Um deles, que a intensidade emocional dessa pessoa é muito grande, é muito atípica. E no meu caso específico, o que mais me levava para terapia eram problemas relacionados à minha intensidade emocional, principalmente em relacionamentos. Então tudo é muito intenso. As emoções são intensas, a sensibilidade corporal é intensa. E aí, isso pode ser disfuncional, e a gente tem até um transtorno, que tem um nome para esse transtorno do processamento sensorial, que faz com que a pessoa tenha uma hipersensibilidade no corpo inteiro, na consciência inteira. Desde sensibilidade emocional até tato, visual, auditiva, olfativa e por aí vai, entende? Então pode acontecer isso. E aí um ponto que eu acho que é interessante nesse processo é, se você passou por determinados traumas na infância, porque vamos supor, vamos combinar, ninguém tem uma família 100% funcional. Enfim, é raro isso acontecer. Mas, vamos pensar numa pessoa que é superdotada e também cresce num contexto totalmente disfuncional. Ela vai sentir tudo intensamente, entende? O que pode acontecer com essa pessoa? Repressões também afetivas. Então, ela pode aprender a lidar com todo o contexto ao redor dela, a reprimir suas emoções para se encaixar, né? Então, e aí, em cima de tudo que eu já li a respeito, a pessoa pode desenvolver uma série de patologias, psicopatologias, e a gente fala de comorbidades, mas a gente chama também de dupla excepcionalidade também, dentro do contexto da neurodivergência. Um superdotado pode ter TDAH e autismo também, né? Então, o que vai definir isso é uma avaliação neuropsicológica, tá? Mas um ponto importante é que se existe uma intensidade, essa pessoa precisa ser acolhida. E se ela entende que existe um ambiente aversivo familiar, ela vai tentar se encaixar nesse ambiente para ela não sofrer. E ela vai usar de estratégias para reprimir as emoções de dor. Isso pode ser muito autoagressivo para essa pessoa. Isso também pode acontecer. Então veja que a superdotação não é só uma questão de inteligência, como muita gente erroneamente fala, né? Tem que ter um QI alto. Não necessariamente, a pessoa pode ter um QI acima de 130 e não ter habilidades ali na questão social ou na questão, enfim. E a pessoa pode ter um QI até abaixo de 130 e ser considerada superdotada. Isso aí é uma coisa muito relativa. QI também pode mudar. Pois é, enfim. Então tem várias questões aí que a gente precisa aprofundar e é um tema muito novo e recente aí, né? Então, esse é um ponto. O que é legal da gente entender são as habilidades. Quando a gente se entende superdotado, é a gente reforçar as nossas habilidades, as nossas capacidades, né? Então, por exemplo, a gente vai ser muito bom em determinada área, não necessariamente bom em tudo, né? No meu caso mais específico, eu sempre me destaquei desde muito nova com a escrita. O que acontecia? Lá atrás, quando eu tava no pré ainda,
eu tava muito ansiosa para aprender a ler e escrever. Enfim, eu não gostava tanto de matemática, eu não sei quando foi que eu comecei a não gostar, mas eu não gostava tanto. Eu acho que devia ser lá no fundamental, na 5ª série, que começou a ficar difícil o negócio e não era o meu ponto forte. Eu sempre gostei mais de escrever, sempre gostei mais de português, sempre me destaquei em português, sempre tive muita facilidade com a gramática. Então, ganhei concursos de redação ali com 9 anos, escrevia poesias, aí eu era chamada, virava e mexia, eu era chamada para apresentar minhas poesias na escola. Tudo que eu queria, eu colocava alguma atenção e meu foco ia, né? E nesse ponto eu tinha um incentivo também familiar, que isso também é importante, e escolar também. E aí, questão de canto, né, me envolvi com isso na época quando eu gostava, depois eu perdi o interesse, eu não sou muito boa nisso, não é uma coisa que me encanta tanto. Depois fui pra área da dança, a dança também foi um processo que eu me envolvi bastante, eu gostava de fazer, né. Enfim, teve uma época que também fiquei um pouquinho na linha das línguas, mas depois, enfim, tem essa questão do interesse, né? Então, tudo que é do interesse da pessoa, a pessoa se dedica e ela vai se dar muito bem. E ela tem uma facilidade de aprender. Então, no meu caso, funcionou dessa forma. E tem um detalhe que eu acho que é interessante também, independente de criação, tá, gente? E aí a gente vai entrar no âmbito mais psicológico, de traumas, de reforços positivos, negativos e aversivos e tudo que tá junto desse pacote aí também, no aspecto tanto da superdotação e às vezes nada a ver com a superdotação, mas enfim, vai entrar o aspecto psicológico também, que aí vai ser tudo muito intenso. Se a pessoa for reforçada positivamente, ela vai progredir. Se ela não for reforçada, e aí em todos os aspectos. E aí uma coisa que é interessante a gente pensar é também nesse sofrimento do superdotado, que às vezes ele é validado por aquilo que ele faz e não por aquilo que ele é. Isso também é algo que a gente precisa perceber nesse aspecto da superdotação, né? E aí ele fica com dificuldade de entender um pouquinho mais as próprias emoções. O senso de justiça também é muito forte, inclusive isso me levou a fazer faculdade de jornalismo. Antes eu pensei em direito, né? E aí depois eu acabei indo para o jornalismo. Então o senso de justiça, de fazer algo, de uma transformação social, é muito forte na superdotação. Então ele sente as dores de todo mundo, e além das dele, né? E às vezes isso se mistura um pouco e fica um pacote bem complexo de entender. Além, né, do próprio pensamento analítico, que isso também é muito presente em mim também, que enfim, fica o tempo todo, mesmo que eu esteja parado olhando pro nada, quieta em silêncio, meu pensamento tá a 1000 por hora. E aí a gente tem que aprender a manobrar esses pensamentos, pra gente também controlar um pouquinho as próprias emoções, principalmente a ansiedade, que pode invadir de tempos em tempos. E às vezes a própria racionalidade ajuda a gente a racionalizar de uma forma negativa o processo aversivo que a gente não consegue lidar. Então, isso é uma das complexidades da superdotação, né? Uma das questões aí para serem trabalhadas. Então, eu sempre tive essa facilidade com a língua portuguesa, com as artes, né? Nesse processo que eu falo da poesia, da dança, né? Até do próprio canto e tal, da composição ali, né? Já pensei em estudar piano lá atrás, mas, enfim, desisti no meio do caminho, não me lembro porquê, eu tinha só, acho que 7, não lembro quantos anos eu tinha, 8, 9, não sei. Só que aí eu acabei que desisti, mas depois, mais pra frente, pensei de novo, mas enfim, não teve um investimento nessa área, assim, mas foi algo que eu já pensei. Então, assim, esse processo é o seguinte, é você se aprofundar naquilo que você gosta muito e se dedicar àquilo a ponto de você ser muito bom naquilo que você tem interesse. Então, é mito pensar que o superdotado, ou quem tem altas habilidades, é bom em tudo. Ele é bom na área que ele se dedica e que ele tem uma afinidade, um prazer naquilo. Que mais que eu posso dizer? Então, sempre que eu buscava uma ajuda psicológica, era por conta de questões afetivas muito intensas que eu vivia, né? Então, esse foi o ponto que me levou muitas vezes para terapia. E aí entra a questão da intensidade emocional. E aí, assim, um ponto que é interessante trazer aqui, que eu tô me perdendo um pouquinho, eu não planejei esse vídeo, tá, gente? Foi vou na inspiração, eu vou embora. Mas, assim, um ponto que é interessante de trazer também é a leitura do outro. Desde muito nova, que eu ia trazer antes, né? Desde muito nova, eu percebo que eu tenho uma capacidade de ler o ambiente e eu acerto, entende? Consigo ler os padrões, eu consigo fazer uma leitura precisa das pessoas naquele ambiente, e isso vem muito antes da psicologia. Isso eu percebo que é um ponto forte meu, né? Isso é a principal diferença de quem tem o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então, é como se eu conseguisse ler mesmo os ambientes, ler as pessoas, conseguir perceber a intenção das pessoas naquele ambiente, e também se o ambiente está pesado ou não. E tem muitas pessoas que dizem que a pessoa com superdotação também é um pouco esponja. Recentemente eu entrei no grupo de superdotados do WhatsApp. Muitos ali têm alguns aspectos em comum, a gente vive compartilhando coisas ali. E
uma das coisas que eu vi que foi compartilhada é a questão espiritual, né? Não é todo mundo, claro, mas muita gente tem uma sensibilidade muito grande a ponto de também desenvolver alguns processos parapsíquicos. Achei interessante. E sim, eu penso que é possível, porque a sensibilidade dessas pessoas é tão grande, inclusive emocional, e sensibilidade mesmo de sensível, que elas podem captar coisas que ninguém capta. E eu acho isso interessante. Então eu vi esses pontos em comum que se conversam ali, além dessa possibilidade de identificar padrões, que aí tem mais a ver realmente com a inteligência. Então, se a pessoa é observadora, ela vai conseguir ler uma pessoa pelos padrões da pessoa. Então, a forma como uma pessoa se comporta, ela consegue prever o comportamento da outra pessoa. Isso eu percebo que eu consigo também. E, enfim, isso me ajuda muito, com certeza, na psicologia, né? Isso me ajuda muito mesmo nesse processo. Que mais? Bom, gente, eu acho que é isso. Acho que se de repente eu me lembrar de mais coisas, eu posso fazer vídeos mais específicos. Mas de uma maneira geral, essa questão da hipersensibilidade, que são coisas que eu também me identifico, a questão da identificação dos padrões, a questão, né, dos talentos, né, o que a pessoa é muito boa. Antes eu tinha um processo assim muito mais tímido, né, de expressão. Conforme eu fui lá atrás, inclusive isso é algo interessante de compartilhar lá atrás mesmo, né, porque eu estava me formando no colegial, eu senti uma necessidade muito grande de desenvolver o meu processo de autoexposição, pública mesmo. Tanto é que eu falava, nossa, por mais que eu exponha, sei lá, textos que eu escrevo, leia textos que eu escrevo e etc., eu sinto uma certa ansiedade ali, em falar em público e tal. Isso também é uma das características, pode ser uma das características, certa ansiedade social, certo processo ali social. E aí eu falei, eu vou atrás disso. E a gente vai aprendendo a camuflar bastante coisa, sabe, gente? Então, inclusive, a tendência é a pessoa, eu aprendi muito, eu li muito e eu buscava, isso que é mais legal também. Eu buscava, antes de eu me envolver com a psicologia, fazer terapia lá com 20 e poucos anos, eu buscava resposta em livros. Tudo que eu sentia, tudo que eu tava estranho dentro de mim, eu ia, peraí, deixa eu ver o que tem escrito sobre isso, né? Pra eu tentar entender o que tá acontecendo comigo. Então, eu lia bastante, principalmente na adolescência. E me identificava muito, inclusive, com aquele filme da Matilda. Inclusive, eu posso gravar um vídeo mais pra frente pra falar só de filmes que falam de superdotados. Inclusive, esse é um da lista. E eu me identificava muito com esse filme, porque era uma menininha que tinha uma capacidade ali acima da média, até de sensibilidade, tinha um processo de parapsiquismo, mas ela lia muito, né? Então, é interessante esse filme por isso. Eu me identificava bastante. Eu assisti esse filme e me identificava bastante com ele. Eu fazia ranking de leitura, isso era algo muito meu, assim. Eu tinha uma imaginação muito fértil, eu criava histórias sozinha, assim, sabe? No sentido de imaginação fértil mesmo, né? Eu conseguia imaginar o que estava acontecendo ali, criava uma história, simulava uma conversa com as bonecas, com tudo, era assim. E eu também criei uma mania de ranquear os livros lidos no ano, na minha adolescência já. Então, eu bati o próprio recorde. Então, 30, 20, 40 livros no ano e tal. Isso, conforme o tempo foi passando, foi diminuindo, né? A ponto de eu quase não ler nada, porque, enfim, eu tô mais produzindo hoje do que qualquer outra coisa. Então, eu não consigo mais ler, às vezes, um livro completo. Eu vou pegando pingados, assim, vou lendo coisas, vou produzindo outras e etc. Mas, eu percebi aí que, assim, eu também tenho um taquipsiquismo, assim, eu consigo pensar muito rápido, fazer associações de ideia rápido. Quem acompanha meus vídeos sabe também que eu faço algumas associações com uma certa profundidade. E isso também é uma característica. O que mais? É muita coisa sobre esse tema, né? Que pra gente reduzir a um vídeo, mas é isso. E aí eu percebi também uma capacidade mais recente, né? De eu pegar as coisas rápido. Tá, beleza, já entendi o que isso quer dizer, já vou falar com as minhas próprias palavras, vou gravar um vídeo sobre esse tema, entende? Ou alguma coisa que me sensibiliza muito, eu reflito sobre aquilo, e isso é muito comum no meu dia a dia, essa autorreflexão, ou reflexão sobre tudo, sobre o mundo, sobre as coisas, sobre as pessoas, e aí, às vezes, eu trago, do jeito que me toca, eu acabo passando isso adiante em vídeos. Isso também tem um pouco a ver, né? Tipo assim, é como se eu não quisesse guardar o conhecimento também só pra mim, é como se descobrir o universo, olha só esse conhecimento novo, gente, eu preciso compartilhar. Então, isso é muito comum comigo, isso acontece muito comigo também. Eu acho que é isso, assim, de uma maneira geral, né? E aí, dentro desse processo todo, dessa busca por conhecimento, então conhecimento, cognitiofilia, vamos chamar assim, a busca pelo conhecimento sempre foi algo muito meu. Então, eu estudava tudo, sobre tudo, o tempo todo, tudo que me interessava. Então, desde lá atrás, eu querer me aprofundar em temas, até mesmo sobre espiritualidade,
Depois, que me levou para vários caminhos e escolhas de vida também. Esse processo da coerência é muito forte também. Senso de justiça também. Não aguento ver injustiça, que isso me emociona também. Enfim, na TV, coisas assim. Principalmente relacionado a animais, aí cada um vai ter sua peculiaridade. A questão do conhecimento que eu estava falando antes. Eu não me contentava com pouco, então me formei em jornalismo, entendi que o jornalista era um especialista em generalidades, diferente de uma psicologia, diferente de uma pessoa que estuda matemática, por aí vai. Então, o jornalista obrigatoriamente vai entrevistar alguém, ele tem que entender daquele assunto que o especialista que ele vai entrevistar entende para ele poder fazer as perguntas. Então, isso era muito desafiador, eu gostava, principalmente de assuntos do meu interesse. E isso não mudou. Isso também pode atrapalhar um pouco, porque pode existir uma certa inflexibilidade cognitiva, porque a partir do momento em que se forma uma opinião sobre algo, a pessoa pode ter uma certa inflexibilidade, porque ela vai querer que a pessoa tenha argumento suficiente para convencer ela de que é diferente daquilo que ela tá pensando no momento. Eu sou aberta, no caso, consigo ouvir outras opiniões, mas se eu já tiver estudado muito sobre um assunto e a pessoa tem uma opinião, peraí, me explica melhor isso. Eu vou questionar. Vou questionar. Ah, tá, beleza, me convenceu, entendi, entendeu? Então, assim, existe esse processo, existe uma curiosidade muito grande, com certeza. Então, nesse processo de busca pelo conhecimento, eu fui trilhando várias áreas na parte profissional. Então, me formei em jornalismo, aí tinha um processo de pressão, que também nunca gostei, isso também é muito comum. Essa questão de você estar trabalhando sob pressão não é legal, porque é importante até para a pessoa que tem essa hipersensibilidade, essa pressão, ter o seu próprio tempo, né? Conseguir ter uma liberdade para fazer aquilo que ela quer, e nem sempre vai conseguir isso. Por isso que às vezes pode ser confundido, né? E pode ter também uma baixa tolerância à frustração, pelo quê? Pelas facilidades que tem. Nossa, eu me dou muito bem aqui, por que eu vou fazer esse negócio que é muito difícil? Eu sei que tá dando certo. Então, a tendência a se acomodar também pode ser grande, né? Ao mesmo tempo em que a pessoa gosta muito de se desafiar. Olha, eu sou boa nisso. Tá, me dá mais disso? Eu vou dar um exemplo. Esses dias eu achei vários exercícios daquela de raciocínio lógico, e eu fiquei fascinada por isso, assim. Falei, não, peraí, me dá quero mais. Ah, tá, isso é difícil? Então deixa eu ver, eu vou conseguir. Sabe aquela coisa, assim, tipo, de desafio, a pessoa gosta de se desafiar. E não é por competição, é autocompetição mesmo. É essa coisa de gostar de se desafiar. Isso é muito comum comigo. Ah, tá, e se eu sei que eu sou muito boa naquilo, então peraí, me dá um negócio mais difícil possível que eu quero me desafiar, entendeu? Tenho um prazer por autodesafio, e não por competição, é por autodesafio mesmo. E, o que mais? Então, nesse processo, voltando um pouquinho na linha do tempo aqui, eu me formei em jornalismo, e aí, trabalhar sob pressão nunca gostei, então, acabei desanimando com o jornalismo, e aí, no jornalismo, eu fiz especialização em jornalismo político, porque eu não entendia muito bem de política, era um negócio que não entrava na minha cabeça, peraí, vou estudar jornalismo político para entender um pouquinho melhor. Aí, entrei em contato com o processo de jornalismo político, entendi um pouquinho melhor, mas não fazia sentido para mim, não queria aquilo. Depois, fui fazer dança, uma especialização em dança e consciência corporal por hobby, porque eu gostava muito de dançar, então fiz uma pós. E nessa pós em dança foi que eu descobri a psicologia. E aí eu fiquei fascinada, porque eu tinha uma aula de dança circular com uma psicóloga, uma professora que era psicóloga, que ela dava dança circular para alunos da FEBEM, e eu ficava, como assim? Eu achei o máximo aquilo, inspirador, e aí eu tive aula também de neurofisiologia da dança e me apaixonei por psicologia. Eu falei, eu preciso terminar logo essa pós e fazer psicologia. E foi aí que eu comecei a faculdade de psicologia, assim que eu terminei a pós em dança. E aí, depois entrei nesse universo de psicologia, senti muita facilidade com psicologia desde o início. Abriu muitas portas para mim, pro estudo da consciência, que depois eu fui me aprofundar, outras coisas mais, como a própria conscienciologia. Isso daí é uma coisa fora da psicologia, mas enfim, tô falando de mim, da minha vida pessoal, então é isso. Então eu estudo isso também, então fui por várias vertentes, né? Tudo que diz respeito à consciência me atrai. Então a psicologia, aí eu cheguei a fazer capacitação em EMDR, que é a área que eu atuo hoje. Eu fiz pós em neuropsicologia, porque eu senti ali um processo um pouco mais limitado, principalmente quando você vai atender e de repente, poxa, o que esse negócio de TDAH e TEA a gente não viu muito na faculdade, aí eu quis entender um pouquinho mais. A minha ideia era aplicar teste, só que aí de repente eu vi que os testes eram caros, eu falei assim, não vou investir nisso, vou tentar fazer do meu jeito. Essa coisa de fazer do meu jeito também me atrai, essa coisa de regras, né? Não é que não gosto de seguir regras, é tipo, eu questiono as regras, entende? Ah, tem que ser desse jeito, mas por que tem que ser desse jeito? Por que não pode ser de um jeito diferente? Até mesmo no MDR, eu misturo as abordagens, eu não gosto de seguir, eu sigo algumas coisas, a gente tem que seguir a risca, tipo o próprio MDR tem protocolos, mas eu não fico só nisso, eu uso de várias abordagens, eu estudei psicologia, diferente da psicanálise, quem estuda psicanálise, que não é psicólogo, só pode aplicar psicanálise. Então, assim, eu bebo de várias fontes.
vejo um pouquinho daqui, um pouquinho que me interessa ali, beleza, tem uma técnica nova, vou lá, vou aplicar no paciente. Então, eu acho que esse é o lado legal, que todo mundo, quem se identificar, pode explorar da superdotação. É você ser bom numa coisa, se mergulhar naquilo e poder ajudar outras pessoas, né? Naquilo que você tem de melhor. E também se ajudar, né? Porque às vezes a gente acaba fazendo muito pra fora e acaba de olhar, se esquecendo de olhar pra dentro. E esse é um dos problemas, ou pode ser um dos problemas do superdotado. Olhar pouco pra si e demais pra fora, né? Mas tem esse outro lado aí, né? Do mergulhar, de não gostar. Essa coisa das regras, tá bom, tem que seguir essa regra por quê? Né? Por quê? E aí eu tenho a tendência de criar coisas novas, né? Tá, eu vejo... E aí a criatividade, aí entra o processo da criatividade. Aí a pensão numa coisa, eu tô vendo que esse problema também aparece que criei um curso. Tem um vídeo que eu gravei sobre sedução que bombou, porque eu consegui fazer uma leitura, muita gente falou, você conseguiu me ler muito bem, né? Nunca ninguém falou sobre esse assunto. Isso, eu adoro isso, adoro falar. Voltando um pouquinho lá atrás, quando eu me formei lá no colegial e eu vi a minha dificuldade com comunicação, o que eu fiz? Eu falei, agora que eu vou mergulhar e vou melhorar nessa dificuldade. Fui fazer curso de oratória, descobri que teatro ajudava, fui fazer oficina de teatro, descobri que cuidar de crianças em trabalho voluntário também ajudava você a se soltar um pouco mais, me dediquei ao trabalho voluntário com criança. Tudo o que eu podia fazer para melhorar essa capacidade de falar em público, eu fiz. Só que nada foi mais profundo do que o processo de terapia, que ainda está em desenvolvimento. E a gente sabe que quem tem também superdotação e autossustentabilidade e outras neuroatipicidades, né, como TEA, TDAH, às vezes a bateria social é menor. E a gente também precisa respeitar isso, né? Claro, sem deixar de se desafiar, porque isso pode gerar acomodação. Então, eu busco me desafiar um pouco. Por exemplo, minha dificuldade com intimidade também é grande. Mas eu tô me desafiando e algumas coisas eu tô conseguindo lidar, né? Intimidade que eu falo no sentido de abrir minha vida íntima. Tô me desafiando aos poucos. A gente também tem que escolher, né? Tem que saber bem diferenciar as coisas. Mas isso também é uma dificuldade. No tipo de ter intimidade, a questão do espaço, né? A questão do território. Até aqui você pode ir, aqui você não entra muito, né? Justamente por conta dessa alta sensibilidade. Então, tem alguns desafios que o superdotado precisa lidar na vida dele, que é justamente conseguir separar o que é dele do que é do outro. Do tipo assim, não se misturar com o ambiente, e seguir a intuição, porque o superdotado é bom nisso. E seguir a intuição, sabe? Essa coisa de sentir que esse ambiente não tá legal. Não é pra mim, cara. Não é, eu vou sair daqui. Ou confiar na intuição até o ponto de não estou bem nessa relação. Não estou bem com esse amigo, com esse parceiro, com quem quer que seja. Então eu não vou ficar aqui. E às vezes o superdotado pode passar por cima dessas coisas. Então é confiar, entende? Pode passar por cima dessas coisas porque aprendeu a se encaixar. Porque, por exemplo, o que pode acontecer muito, eu não gostava de escola também. Mas, aí é o meu processo. O que eu vejo que é muito comum em quem é superdotado é não gostar também de ir pra escola, só que matar a aula, terminar as coisas antes de ficar atazanando os colegas. Nesse ponto eu sou um pouquinho diferente. Eu gostava, né, de receber elogios ali dos professores, isso me motivava um pouquinho, confesso. Algumas matérias eu terminava antes, aprendia rapidinho e tal, até que depois começou a ficar difícil matemática, fui desanimando e tal. Mas lembrando, superdotado não é sinônimo de ser bom em tudo, muito menos na escola. Então você pode ter muitos superdotados, inclusive, que não tiram 10 em tudo. E aí que entra a baixa autoestima de muitos superdotados, né? No meu caso, eu não me dava bem em tudo, mas eu comecei a decair ali na quinta série e foi assim. Mas eu tirava notas boas, né? Eu conseguia tirar notas boas. E eu coloquei na minha cabeça, lá naquela época, pro meu bem-estar, não sei como que eu consegui isso. Falei, eu não tenho que me dar bem em tudo. Eu vou me dar bem naquilo que eu me dou bem, que era inglês, português, aquelas matérias assim. E eu vou tirar nota só naquela que eu não gosto. Por que eu vou... E eu questionava, eu lembro que eu me questionava. Eu fazia esse questionamento, por que eu tenho que estudar uma coisa que eu não quero fazer na minha vida? E é isso mesmo, né? Se a gente for questionar o ensino tradicional, é isso. O ideal mesmo seria você começar a transformar as escolas a tal ponto que você já vai direcionando a criança para aquilo que ela quer. E não ter aula de tudo até daquilo que ela não gosta. Enfim, eu acho que é isso. Tem que nivelar e depois direcionar. É o que eu penso. Mas enfim, isso aí é um assunto para outro vídeo. Que não é da minha área também, não me interessa. Mas assim, mas é interessante a gente questionar. E eu questionava isso. E um dos pontos interessantes é que eu tentava buscar associações, tá? Mas por quê? Por que eu tenho que aprender isso de matemática? Pra que eu vou usar isso aqui? Eu não consigo enxergar onde que eu vou usar isso aqui. Aí eu ficava, ai que saco, que negócio chato, não sei o quê. Era assim. E hoje em dia eu estimulo. Às vezes eu recebo alguns pacientes e falo, tenta conectar com aquilo que... E os professores também não conseguem fazer essa associação, né? Às vezes eu consegui fazer associações, mas só para aquilo que também me interessava, porque matemática já não me interessava. Mas é isso, né? Então tem esse processo de facilidade. E aí tem muitos superdotados que
eles não gostam de escola, começam a matar a aula, começam a... E aí os pais batem, xingam, XYZ, várias coisas, e eles acabam, né, ou indo por medo, fazendo coisas que eles não precisariam fazer e ir pra escola, porque eles já são bons naquilo e são obrigados a ir, né? E existem... Aí, assim, aí a gente tá falando hoje de outras políticas que já existem pra superdotação, que também não é muito a minha área, mas eu sei que existem. Ensino mais especializado para quem tem altas habilidades, etc. E, enfim, mais humanizado também. Enfim, cada caso vai ser um caso, mas é interessante a gente pensar nisso, porque os traumas do superdotado são diferentes de uma pessoa típica, porque ele é neurotípico e é mais intenso em tudo. Então, vai reverberar nos relacionamentos, vai reverberar na forma como ele lida com os desafios afetivos e emocionais, psicológicos, vai reverberar bastante. E isso é interessante a gente pensar, né? Enfim, eu falei assim, mas o foco do vídeo era justamente esse, é falar um pouquinho de mim, eu trouxe bastante coisa de mim, 40 minutos de vídeo. Claro que pode ser que eu tenha deixado passar alguma coisa, mas em linha geral eu acho que eu falei quase tudo, talvez, permeando um pouquinho as características da superdotação. E eu acho que vem mais logo por aí. Em breve vou trazer algo diferente aqui no canal também sobre esse tema. E é isso, eu quero que vocês deixem aí seus comentários. Esse vai ser um vídeo sem cortes, é assim, foi espontâneo mesmo. E deixem seus comentários aí abaixo, compartilhem esse vídeo, porque eu acho que pode rolar muita identificação aí da parte de muita gente. E é isso.